principal meta dos projetos de extensão é a aprendizagem, fazer com que os acadêmicos explorem seus horizontes e ponham em prática aquilo que aprendem em sala de aula. Além disso, a ideia é realizar ações que impactem positivamente na sociedade. Para socializar as atividades de extensão desenvolvidas pela universidade, a Univale promove nesta quarta-feira, dia 10, o Fórum Integrado de Extensão 2017. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo Facebook /Viva Voz Univale e também pelo Instagram e pelo Twitter, @Viva Voz Univale. Isso aí, bom, os nossos convidados de hoje são o professor Pedro Floriano dos Santos, gerente de Extensão e Cultura aqui da Universidade. Bem-vindo, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Também a Fabiana Oliani, que é técnica responsável pelo projeto Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Tudo bem, Fabiana? Boa tarde, tudo bem? E com a gente também o Rafael Conde, que é acadêmico de psicologia, também faz parte do projeto da incubadora. Bem-vindo também ao programa, Rafael. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, professor, vou começar conversando com você mais especificamente sobre o fórum, então. Quais são os principais temas que vão estar sendo discutidos nesse fórum, que é um fórum que reúne todas as atividades de extensão da Univale? O que vai ter de interessante neste ano? O nosso fórum recebeu uma mudança na sua forma. O ano passado nós fizemos 2 dias de debate. Esse ano nós resolvemos fazer apenas um dia, vai ser apenas no dia 10, mas vai ser um modelo bastante interessante, que no período da tarde nós vamos estar realizando 11 oficinas. Essas oficinas são bem práticas, de como inserir na comunidade, como fazer essa abordagem, como desenvolver um trabalho em termos principalmente de metodologia de trabalhos comunitários. E à noite teremos uma palestra com a professora Luciana Pinho, da UCB de Campo Grande. Então é uma jornada curta, mas bastante intensa, onde nós teremos um número bastante significativo de alunos e professores participando desse grande debate nacional hoje, que é a extensão e principalmente a meta 12.7 do Plano Nacional da Educação. E professor, quantos projetos hoje estão em andamento pela Univale? Hoje, de projetos de extensão aprovados em edital e sendo executado, nós temos 70 projetos, né, em todas as áreas de conhecimento, multidisciplinares, projetos e programas abrangendo toda a universidade e toda a sua área de abrangência, né, no litoral norte, de Pissarras até a Grande Florianópolis. Agora, esse fórum, essa coisa de reunir, né, todo fórum tem essa intenção de trocar ideias, de fazer esse intercâmbio. Será que vai ser possível realmente promover o intercâmbio entre as pessoas que fazem extensão na universidade, né, porque são professores, são alunos? Como é que você vê esse espaço, esse momento, professor? É muito difícil fazer essa integração com todos, né? O que eu acho que o fórum permite é a aproximação de alguns, principalmente aqueles que têm algum tipo de afinidade. Porque o universo da universidade, eu sempre falo isso, né? A Univale não conhece a Univale, em função da múltiplas ações que nós temos, serviços, cursos, laboratórios. Então, realmente a universidade é uma instituição muito grande. Então, a extensão também, em função da sua diversidade. É muito complexo você conseguir dizer assim, olha, a extensão vai dialogar, os projetos vão conversar entre si, trabalhar de uma forma multidisciplinar em função da diversidade. Mas o fórum tem esse objetivo, tentar aproximar o máximo possível os projetos para eles fazerem esse diálogo. Porque qual é o nosso grande problema nessa inserção comunitária? Às vezes nós temos 2, 3 projetos na mesma área de abrangência, no mesmo território, trabalhando assuntos diferentes, mas trabalhando com a mesma população, beneficiando a mesma população. E esses projetos não se conversam. Então, o fórum eu acho que é uma oportunidade dos projetos se conhecerem e dialogarem, para ver se existe a possibilidade ou convergirem ações para a multidisciplinaridade, que é o foco, inclusive, da extensão. Né? Projetos multidisciplinares, transdisciplinares, abrangendo a aprendizagem do acadêmico. Bom, e também serão realizadas 11 oficinas para os estudantes ligados à extensão. Quais são os objetivos dessas oficinas, professor Pedro?
Uma dificuldade que nós encontramos na extensão são as abordagens comunitárias. A gente sempre fala que às vezes parece muito fácil você ir trabalhar numa entidade, trabalhar num ente público, trabalhar num território, numa comunidade. Parece que todo mundo sabe, nasce sabendo fazer isso. E não é. Precisa realmente estudar, conhecer métodos, trabalhar métodos, tomar muito cuidado da forma como você entra, como você vai dialogar com os setores da sociedade, de que forma você vai conversar, evitar uma coisa muito recorrente em todas as universidades, que é o estresse comunitário. Às vezes vão tantas pessoas falar com aquele setor, com aquela entidade, com aquela secretaria, que gera um estresse. Poxa, mas vocês aqui de novo? Então, esse diálogo e essas oficinas, elas vão abordar exatamente isso, né? O cuidado que você tem quando você vai fazer essas abordagens. E aí nós vamos trabalhar várias metodologias e várias formas de inserção. E até mostrar um pouco dos fazeres, né, da extensão universitária, como a questão da humanização, hortas orgânicas. Então, vários trabalhos que nós realizamos de uma forma diferenciada. De alguma maneira, essas oficinas, elas vão impactar de forma geral em quem está trabalhando com extensão? Quer dizer, pode ser inspirador para estudantes, professores, independente da área da oficina, professor? Eu acredito que sim. Essa é a nossa intenção quando a gente propôs oficinas em vez de palestras e apenas debates. A nossa ideia é que as oficinas sejam bem práticas, né? Que as pessoas que participem, os alunos que participem, os professores saiam dali questionando o seu método, né? A gente observa, inclusive quando nós vamos conversar com outras universidades, fazer palestra, participar de fóruns, que, por exemplo, o método Paulo Freire, todo mundo coloca o método Paulo Freire, mas quando nós vamos olhar na prática, efetivamente, se é aplicado o método Paulo Freire, não tem nada de Paulo Freire. Então, coloca ali para cumprir a metodologia do projeto. Então, é exatamente isso que nós queremos evitar, né? O que nós queremos é que nossos projetos venham de uma forma clara qual é a metodologia que está sendo usada e que essa metodologia efetivamente seja colocada em prática. Para evitar erros, vamos dizer assim, que os nossos projetos são muito bem elaborados e são muito bem encaminhados, mas eu acho que a gente sempre pode melhorar. Então, evitar pequenos erros que eu acho que nós cometemos em determinadas abordagens comunitárias. Legal. Vamos falar um pouquinho, então, o pessoal da incubadora, né, tá quietinho aqui, mas a gente já sabe que é um trabalho muito bacana, sempre vemos as feiras e as atividades que mais aparecem na mídia e tudo mais, mas eu queria perguntar mesmo para a Fabiana, né, que você deixasse mais claro como é que funciona esse projeto, né, que é a incubadora tecnológica de cooperativas populares, né? Muita gente já conhece, mas para quem não conhece, como é que você gosta de apresentar esse trabalho, Fabiana? Então, nós surgimos dentro do movimento da Universidade de Empreendedorismo Universitário lá em 2003, foi isso, né, professor? 2003, 2004. E institucionalizamos ela em 2007 como incubadora tecnológica de cooperativas populares. Antes ela era a incubadora social. Hoje ela é um programa de extensão, na verdade ela já é um pouco além de um projeto, né? Perfeito. A ideia é da gente funciona como uma entidade de apoio e fomento ao movimento da economia solidária aqui na região e no estado, e também fizemos a representação disto em nível nacional. Participamos da rede nacional de incubadoras, né? E o nosso trabalho aqui na região, ela funciona com assessoramento, com formação e oferece oficinas para esses empreendimentos de economia solidária que estão aqui nessa região. Além de assessorar os já existentes, a gente também colabora na formação de novos empreendimentos, né? Que inclusive finalizamos no ano passado um projeto que colaborou com a formação de 10 novos empreendimentos que hoje estão associados ao CEPESE. E o nosso trabalho ele é sempre nessa dinâmica de educação popular, né? A gente tem vários bolsistas de várias áreas do conhecimento, e a gente faz assessoria conforme a demanda dos empreendimentos, né? Mas sempre visando o fortalecimento da economia solidária, trabalhando dentro dos princípios da autogestão, da cooperação, da solidariedade, envolvendo os acadêmicos nessas pautas, né?
Bom, Fabiana, como você disse, um dos princípios básicos da economia solidária são, né, como você já disse, a autogestão, a valorização do trabalho, a cooperação e a solidariedade. Você pode explicar um pouquinho sobre esses conceitos? Sim. Pois bem, a autogestão é o principal princípio da economia solidária, que é o que, na verdade, diferencia os empreendimentos da economia solidária da visão empresarial, né? A autogestão é o saber coletivo, são as decisões coletivas, as construções das decisões coletivas, né? Estava interligada e ligada diretamente à democracia também, onde que nos empreendimentos não pode haver subordinação, então são relações horizontais, sem patrão, sem empregado, né? Então a gente sempre trabalha nessa perspectiva, desenvolvendo novas lideranças dentro dos empreendimentos, mas sempre se apoiando na liderança compartilhada, né? Sem subordinação, sem patrão, sem empregado. Essa é a autogestão. A cooperação e a solidariedade, elas são um pouco parecidas e elas funcionam, né, na prática, o se preocupar com o próximo, se preocupar com a valorização do ser humano, reconhecer a diversidade, né? E a valorização do trabalho em si é isso, né? É você não se subordinar, é você reconhecer o trabalhador, e as suas aptidões, e, enfim, aptidões e também as suas dificuldades, né? É não excluir e sempre procurar incluir. Muito bom. Gente, eu queria conversar então um pouco com o Rafael, que é acadêmico de psicologia, né? Como é que a psicologia se insere num projeto como esse, Rafael? Então, eu tive a oportunidade de estar conhecendo a incubadora e a economia solidária através do estágio básico da psicologia no 5º período. Então foi um momento muito importante para a construção do meu conhecimento, não só acadêmico, mas também de atuação profissional. Eu tive a orientação da professora Micheline, que é uma psicóloga, e a gente atuou junto aos grupos do CEPESE. A gente fez assessoria técnicas voltada à gestão de conflitos, que era uma demanda que eles vinham reclamando nesse contexto. Então, através de atendimentos em grupos, a gente pôde adentrar o CEPESE com esse conhecimento da psicologia e fazer essas intervenções. O CEPESE, só para deixar claro para todo mundo, é o Centro Público de Economia Solidária. Ele fica ali de Itajaí, ele fica ali no centro, próximo ali ao ferryboat, é um espaço, um ponto fixo de comercialização. Então, quem quiser conhecer também ali o CEPESE, já fica esse convite. O antigo BESC, claro, mais conhecido como antigo BESC, o Prédio Redondo. Perfeito. Agora, Fabiana, quais são as principais atividades que você tem atendido, né, dentro da incubadora? Que atividades são as mais requisitadas por vocês? Bom, o nosso trabalho na incubadora se divide em 4 eixos, né? Nós trabalhamos com a rede de comercialização, que envolve diversos empreendimentos aqui da região do Litoral Norte. Por exemplo, dá uns exemplos. Então, nós temos temos dois empreendimentos de Porto Belo, temos de Itapema, de Balneário, de Navegantes, de Penha. Mas que tipo? São artesãos, são os que frequentam, inclusive, a nossa feira aqui mensal, né? Okay. Então, eles trabalham com diversos artigos, né, de artesanato e também com alimentação, que tem a feirinha de orgânicos ali junto, né? E, além disso, a gente trabalha com os catadores, com 3 cooperativas e uma associação, que é o projeto que a gente fez, um projeto de fortalecimento dessas 2 redes nesses últimos 3 anos. E nós temos também a rede de políticas públicas, que a gente tem essa atuação de articulação política, ajuda a construir realmente política pública, né? Com uma incidência muito forte dentro do Conselho Municipal de Economia Solidária aqui de Itajaí, no Conselho Estadual de Economia Solidária também. E também a rede de alimentação, que ela é voltada para as feiras de alimentos orgânicos, né? Então, a gente também oferece a assessoria para esse pessoal da comercialização, a articulação de novos pontos para eles fazerem a venda dos produtos, né? E com os catadores, a gente tem uma assessoria mais técnica, voltada para a questão administrativa, ambiental, jurídica, né? Então, todas essas áreas a gente acaba atendendo devido à nossa diversidade da área do conhecimento pelos nossos bolsistas. Professor Pedro, é um projeto que exemplifica a proposta de trabalho da extensão? Com certeza. Hoje está muito claro para a universidade, dentro das nossas diretrizes e normas da universidade, a extensão ela tem que cada vez mais envolver o aluno. Não existe extensão universitária
sem a presença do aluno, a sala de aula e o professor. Né? Então, isso é questão básica da extensão hoje para a gente. Então, quando não tem essa participação do aluno, do professor, a gente coloca dentro da responsabilidade social. Agora, o projeto de extensão universitária, a gente envolve o aluno e o professor. E cada vez mais nós estamos incentivando a sala de aula estar presente nos nossos projetos. Então, a ITCP é um modelo, assim, que eu entendo como um modelo perfeito, porque ele não traz apenas a sala de aula, o aluno, o professor desenvolvendo ações na comunidade. Ele traz também a pesquisa, o estudo, que é essencial. Então, o projeto de extensão ideal que a gente briga é o que traz a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. E a ITCP, ela vai muito nesse caminho. Nós temos muitos projetos que vão nesse caminho, envolvendo inclusive os programas de estrito senso, que dão um diferencial significativo ao projeto, que é o caso da ITCP. Então, quando a ITCP envolve a disciplina da psicologia para trabalhar a questão de conflitos, ele está fazendo exatamente o que nós estamos propondo dentro da nossa política de extensão, que é envolver a sala de aula. É que o aluno, todo aluno, e é o que prevê o Plano Nacional de Educação, né, no que se refere à extensão, é a inserção curricular. É que todo aluno tenha a experiência da extensão, porque nós entendemos que isto vai contribuir significativamente para a formação profissional. E a extensão tem, sim, que ter essa preocupação, né? Qual é a atividade que ele vai desenvolver, mas se essa atividade vai contribuir para a formação acadêmica. Perfeito. Né? Não é só uma ação. Muito bacana. Então, sobre o Plano Nacional e outras questões que envolvem a extensão, a gente volta a conversar depois do intervalo, a gente já volta no Viva Voz. Isso aí, minha gente, já estamos de volta. Hoje a nossa conversa envolve o Fórum de Extensão da Univale, que acontece nesta quarta-feira, dia 10, aqui no campus de Itajaí. Estamos com o professor Pedro Floriano, gerente de Extensão e Cultura da Universidade, a Fabiana Oliani e o Rafael Conde, da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Bom, Rafael, você como aluno de psicologia e também participante desse projeto, né, da incubadora, explica pra gente como é que funciona a tua função exatamente lá nesse projeto de extensão. Na extensão, eu atuo ali na incubadora na rede de comercialização. Então, a gente trabalha com formações e oficinas para sempre estar aprimorando ali a autogestão, o conhecimento deles para a prática, né, de autogestão. Então, isso tem a ver com a psicologia, onde a gente consegue empoderar esse público, dar autonomia para eles gerirem o seu negócio. Então, é através dessas oficinas e formações que a gente alcança esses resultados. Que tipo de informação que você traz da psicologia, que conhecimento você traz da sua área de ensino para esse programa? Então, através da psicologia, a psicologia atua mais com eles nas assessorias, né? Não tanto nas formações. Então, é através das assessorias, como aquela que eu falei anteriormente da gestão de conflitos, é que a gente coloca o conhecimento em prática, porque a gente faz atendimentos em grupos. Então, é através desses atendimentos que possibilita a gente estar fazendo esse acompanhamento psicológico. Tudo bem, o jornalista quer saber sempre detalhes, né? Quando você fala gestão de conflitos, que tipo de conflitos? É porque no CEPES aparece de tudo, assim, como se fosse uma organização mesmo, né? E lá dentro, como eles convivem ali muito tempo, aí vai aparecer de tudo, desde aquelas pequenas intrigas, fofocas, e para não deixar correr solto, a gente tem que intervir para isso não prejudicar o trabalho. Claro. Então, nessas intervenções que a gente vai pontuando o que está acontecendo, perfeito, a gente vai gerindo ali para que isso aí não se torne algo maior. A gente tenta ali amenizando e aparando as arestas para deixar um ambiente organizacional produtivo. Perfeito. Fabiana, que outros setores contribuem aí para o desenvolvimento da incubadora? Então, atualmente nós temos acadêmicos da área de engenharia, de administração, relações públicas, publicidade e propaganda, relações internacionais, né, e também de design. Então, todos eles atuam de certa forma nas assessorias, de forma pontual nas assessorias, né. Esse exemplo, por exemplo, que o Rafa trouxe da gestão de conflitos, ela surge a partir da autogestão, porque a gente vive numa outra realidade, numa outra lógica. Então, a partir do momento que você entra numa lógica de autogestão, em que as decisões são coletivas, e as discussões precisam acontecer, acabam surgindo alguns conflitos, claro, né? Então, a gente
está lá apoiando, assessorando para colaborar, para fortalecer a autogestão, né? Os nossos acadêmicos que fazem parte da incubadora, eles têm diversas atividades, cada um fica em uma rede, a gente sempre divide por rede o trabalho, né? E as nossas formações que nós oferecemos sempre conforme a demanda que os empreendimentos nos trazem, né? Então, a gente faz bem esse trabalho mesmo de apoio e fomento a esses empreendimentos. Então, conforme surge a demanda, nós nos articulamos e fazemos a prestação da assessoria. Dá um exemplo de demanda pra gente, vai, Fabiana. Bom, um exemplo de demanda é sobre liderança compartilhada, por exemplo, que nós temos nos empreendimentos, temos as pessoas que ficam na liderança, na coordenação dele por muito tempo. E isso não é interessante, é sempre legal que aconteça um rodízio, né? Claro. Mas, por um outro lado, as pessoas que estão nos empreendimentos também não querem assumir essa coordenação, porque tem as responsabilidades. Então, isso vem para nós, a gente precisa, tem gente que não quer mais ficar na coordenação, tem gente que não quer entrar, então como a gente decide, né? Então, vem essa demanda, nós sentamos e fizemos todo um estudo, preparamos a oficina e trazemos para esse público. Uma parte importante, eu acho, da participação da universidade na questão da economia solidária é a elaboração de projetos, né, desde a parte de redação mesmo dos projetos e a captação de recursos para os empreendimentos, para as redes, para a rede de comercialização de catadores. Então, essa parte também é uma parte bastante significativa que a nossa participação é bastante efetiva. Muito bom. Isso, a gente colabora bastante nesse sentido, né, na elaboração de projetos e inserir esses empreendimentos em outros circuitos, em redes solidárias, em cadeias produtivas, né? Essa é a nossa tarefa também. Bacana, Ana, você comentou que tem acadêmicos de relações internacionais, isso significa que a proposta é se relacionar fora do Brasil também. Também. Legal. E a nossa acadêmica, ela trabalha na rede de políticas públicas, né? Então, como tem mais a ver com o curso dela, ela acaba tendo essa atribuição. Muito bom. Bom, e professor, o que diferencia os cursos, os projetos de extensão dos demais projetos realizados pela Univale? O projeto de extensão, ele tem que ter participação do aluno e de professores. E tem que contribuir na formação acadêmica daquele aluno, técnica científica. Eu tenho usado um exemplo, quando nós vamos por uma entidade, nós temos que fazer a diferença. Se nós vamos, por exemplo, para o Asilo Dom Bosco, nós não podemos ir lá, vamos fazer uma tarde dançante e tal, mas qual é a diferença entre a universidade ir lá fazer uma tarde dançante e o grupo de escoteiro? Nós não fomos como universidade, fomos com um grupo voluntário. Agora, se nós vamos como universidade, nós vamos com alguma coisa a mais, algo além, que tem que ser o conhecimento. Não significa que o nosso conhecimento é superior ao conhecimento da entidade e das pessoas. Perfeito. Nós vamos fazer o diálogo com essas pessoas, levar o nosso conhecimento e trazer outro conhecimento e transformar o nosso conhecimento. Esse é o nosso papel. Então nós temos que, obrigatoriamente, quando nós vamos para a sociedade, para a comunidade, ou um ente público, a sociedade civil organizada, território, a gente tem que ir com algo a mais, que é o que a sociedade espera da gente, espera que a universidade vá com conhecimento, né? E é interessante porque às vezes geralmente ela volta com muito mais conhecimento do que foi, porque esse conhecimento foi transformado, e esse é o nosso papel. Então tem que contribuir para a formação do aluno, inclusive o erro, né? Às vezes assim, foi fazer uma intervenção, deu errado, aquilo ali é aprendizado para o aluno. Então, para a sala de aula, ele traz para a sala de aula e vai transformar essa informação, o que deu errado, por que não deu certo, o que nós vamos fazer de diferente. Então, esse é o papel da extensão, é fazer com que o aluno experiencie na prática, na sociedade, na comunidade, o que ele está aprendendo em sala de aula. Por isso que ele é tão importante na formação do aluno. Então, né, exemplos como a ITCP, como esses 70 projetos que nós desenvolvemos dentro da universidade, hoje cada vez mais nós estamos levando e insistindo para que ele vá para a sala de aula, envolver o máximo possível de cursos dentro dos projetos. Então, quando o design fez um trabalho junto aos empreendimentos da economia solidária, foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi dentro da universidade, né? Ver os alunos numa atividade acadêmica de disciplina entregando um produto para o empreendimento. Houve um envolvimento, houve um mergulho tão profundo naquele trabalho, todo mundo ganhou, né? Os empreendimentos ganharam, que saíram com um produto lindo, né? Que foi a parte de comunicação dos empreendimentos, etiqueta, rótulos e tal, e os alunos que conheceram a economia solidária, conviveram durante 4 meses naquele período da disciplina com pessoas maravilhosas, com empreendimento, com uma nova economia, com um novo pensar de mundo, com a questão da sustentabilidade, conceitos que às vezes eles não dominavam. Então, assim, não houve
só houve ganho. Muito bom. Nada que a gente tira assim, não funcionou, não deu certo. Então é exatamente isso que a gente quer, trazer a sala de aula, o aluno, o conhecimento, para a sociedade retornar com mais conhecimento. Esse é o nosso papel. Isso aí tem tudo a ver também com os objetivos do Plano Nacional de Educação. A gente falou meio por cima, mas acho que você já fez um resumo do caminho, né? Essa combinação da extensão com a pesquisa, com o ensino. Eu estou resumindo porque a gente já está indo para o finalzinho e eu quero muito falar do livro que a Fabiana vai lançar no fórum, né? Fala pra gente que livro é esse, Fabiana. Então, na verdade, esse livro eu sou coautora, junto com a professora Leila Andreso Severo Martins e a professora Cristiane Maria Riffel. Esse livro ele é o produto de um projeto nosso, aprovado junto ao CNPq, que é o Ações Integradas de Economia Solidária na região da Foz do Rio Itajaí. O livro conta um pouco a história da universidade, como ela se inseriu no movimento da economia solidária aqui na nossa região. Ela conta um pouco também a história das duas redes que nós aprimoramos, vamos dizer assim, articulamos nesse período, que é a rede de comercialização solidária Litoral Norte e a rede de cooperativas cooperativas de catadores de materiais recicláveis da Foz do Rio Itajaí. São essas duas redes, né? Então a gente conta, demonstra, enfim, a gente fez uma pesquisa com os empreendimentos e a gente apresenta os resultados, né? Assim, de como quem são essas pessoas, de onde elas vieram, quanto tempo que são no empreendimento. Uma terceira parte fala da nossa metodologia de trabalho, que é a metodologia de incubação, que conta também como surgiu, né, a nossa forma de trabalhar. E na quarta parte são as considerações finais e os desafios que ficam, né, principalmente relacionadas ao empoderamento dos empreendimentos, às dificuldades de acesso ao mercado formal também, e a própria institucionalização de alguns grupos, né, e as fragilidades das cooperativas, enfim, algumas questões assim a gente acaba trazendo e levantando nesse livro. Muita coisa por fazer então também, né? Muita coisa, só o começo da história contada. Legal. Então, o professor Pedro, só para quem ficou interessado e quer participar do fórum, como é que a gente pode fazer a inscrição? As inscrições estão abertas ainda, nós já estamos com 270 inscritos, né, nas oficinas, então um bom público. Acreditamos que nós vamos ultrapassar o número de 400 inscritos. E contato é no Univale /Eventos, né, o Fórum de Extensão. E também por telefone, o 7533 ou 7526. Estamos à disposição para tirar dúvidas, sanar qualquer dificuldade, mas o Univale /Eventos você consegue fazer a inscrição ainda nas oficinas e no fórum. Aberto para todos os estudantes, professores? Para toda a comunidade acadêmica. Perfeito. Participante ou não de projeto de extensão, porque a ideia é essa, né, que cada vez mais a universidade discuta a extensão. Participando ou não de projetos de extensão, está convidado a conhecer um pouco mais as ações de extensão que a universidade desenvolve. Tá bom, então a gente agradece o professor Pedro Floriano dos Santos, gerente de Extensão e Cultura aqui da Universidade. Agradecemos também a Fabiana Oliani, da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, e o acadêmico de Psicologia, Rafael Conde. Isso aí, fechamos por aqui, né, Isabela? Fechamos hoje. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz e até o próximo programa. Viva Voz, as suas ideias em alto e bom som.